Fala pessoal, hoje estamos aqui com o Ricardo Delgado, um dos pioneiros da Amaca Paris, né Delgado? É isso aí, Pedro. Obrigado aí pelo convite, né? É sempre uma honra poder estar aqui dentro de casa. Estamos em casa, é isso aí. E poder participar, né? Videocast, MM na veia. A galera fala que você é o cara desde os 6 perfuminhos, é isso mesmo? É verdade. A gente passou por uma taxação, né, no início lá da Amaca, onde falavam que a gente contava moeda, né, que é os 6 perfuminhos, que esse negócio não ia pra frente. Tá aqui, ó, o pioneiro de tudo. Pra quem tá chegando e não entende muito o que a gente tá falando, a Amaca começou com 6 perfumes. 6 perfumes e um planinho que era numa folha 4, né? Planinho de marketing. Eu lembro que na época, a gente que já tem um tempinho de multinível, né? Manda pra mim o plano. Não foi nem em PDF, foi uma foto, né? Era uma foto. Um JPEG de uma folha 4. Caraca. Esse negócio é diferente, né? Mas assim, a gente estava tão habituado com sempre mais do mesmo, que a gente falou, pô, esse negócio é meio fora da curva, vamos olhar com mais atenção. E aí foi onde a gente também se deparou na questão do portfólio de produtos. Caramba. E aí era 6 perfumes. Falei, cara, 6 perfumes, mas perfume de 100 ml e tal. Não, são 6 perfumes Potinho de de bolso. isopor. Eu tenho até hoje meu potinho de isopor, né, guardado lá na loja. E aí começou a história, né? Hoje a Amaca é uma empresa multimilionária em termos de estrutura, falando do negócio como um todo, que começou com 6 perfumes. Quantos cadastros totais você tem na sua rede? Hoje a gente já passou de 1.400.000. Caramba. Cadastrados. 1.400.000. É muita gente. É muita gente. É muita gente. E assim, aí tem aquelas pessoas que falam, mas e a quantidade de ativos, a quantidade de pessoas que está fazendo o negócio? Cara, são 1.600 possibilidades que amanhã ou depois pode comprar um perfume. Então se movimentar, e a gente sabe que o mercado ele gira o tempo todo, a Amaca está sempre inovando, trazendo novidades, novos produtos de portfólio. Em algum momento essa pessoa teve um interesse, né? Exatamente. Ou pelo negócio, ou pelo produto, ou pela história da Amaca que vem cada vez mais se consolidando e crescendo. Tem pessoas que começou lá atrás e está se ativando agora. Por quê? Porque viu uma nova linha, viu a expansão da marca, está conseguindo entender que a Amaca veio com um propósito diferente, principalmente para trabalhar na questão social, onde as pessoas podem ter uma renda, principalmente hoje quem não tem renda. Eu quando comecei não tinha renda. Vim de uma situação de desempregado, sou analista de sistema de informação, quebrado literalmente, e a gente começou o projeto e começou a desenvolver. Só que a grande diferença é que a gente pegou um negócio para fazer de verdade. Você vendia muito? Saía pra... Era o que tinha, era o que era possível fazer. A única diferença é que imagina você vender um conceito, porque isso aqui é um conceito. Isso aqui não é somente um perfume de bolso, é um novo conceito. Sim. Você trabalhar a mentalidade das pessoas, que esse perfume ele não vai acabar rápido, que as pessoas olham e falam, mas vai acabar muito rápido. Mas é a qualidade que está ali dentro, a durabilidade, tudo isso influencia. Mas era o que a gente podia fazer na época, né? Duplicar e replicar. A gente estava falando agora disso, né? Você tem um foco no problema e um foco na solução. Você podia pegar esse perfume e falar de um monte de defeito no começo, né? Ou achar a parte positiva e focar. Exatamente. E além de existir aquele famoso leão correndo aqui atrás, né? De fazer, cara, esse negócio tem que dar certo. Tem que dar certo. É um negócio que vai gerar o alimento dentro da sua casa, né? Então hoje eu vejo que muitas pessoas têm a oportunidade de gerar uma renda dentro de casa ou completar a renda, né? Não significa, vai pedir demissão do seu emprego. Não, você pode utilizar como um complemento de renda. Fazer com que isso te gere benefícios além do que você já tem do seu salário. Melhorar um plano de saúde, melhorar um colégio do filho, melhorar uma alimentação, ou se dar ao luxo de pegar um final de semana e poder curtir um pouquinho com a família, são coisas que todo brasileiro gostaria de fazer. E hoje não só eu brasileiro. vejo as pessoas, elas buscam muito hoje em dia, pelo menos essa nova geração, né? Uma coisa automática, que dê dinheiro pro resto da vida, que ele não precise fazer nada, né? Eu não sei, eu acho isso um pouco ilusão no nosso mundo, porque o cara que é bom vendedor, cara, ele vai estar sempre com dinheiro no bolso, ele não passa necessidade. E vendas, perfumaria é isso, né? O perfume ele fala por si só. Exato, e assim, não só a linha de perfumaria, obviamente que é o nosso carro-chefe, mas hoje se a gente for olhar para o portfólio da Amaca, hoje você tem um produto para cada necessidade dentro da sua casa, falando de uso pessoal. Aí você tem a linha de perfumaria, você tem a linha de cuidados pessoais, você tem shampoo, você tem condicionador, a linha facial que está chegando, nutracêutico, que foi um grande aliado, principalmente nesse período que a gente passou de pandemia, na questão de saúde, teve um crescimento muito bacana e que vem nessa continuidade. Então tudo isso são possibilidades que você tem de gerar renda, né? Ou de deixar o seu dinheiro que você sua para trabalhar e comprar fora. Você pode comprar dentro do seu negócio e se tornar um consumidor da marca. Então isso é mais uma possibilidade que você tem dentro do negócio. Delgado, você é um cara digital ou você teve que aprender? Cara, eu tô aprendendo ainda.
Uma coisa que eu falo pra minha rede é assim, ó, ou você é especialista em algo, ou você contrata os melhores. É isso aí. Então, para você contratar os melhores, você precisa do quê? Gerar renda. Aí você vai lá e contrata para poder te auxiliar, para que você faça Sim. um trabalho. Eu não sou o cara do digital, de chegar eu fazer o digital. Mas hoje eu já entendi que o digital é fundamental para o nosso negócio. Cara, é tão fundamental que metade dos nossos cadastros hoje vem através do digital. O Você Digital se tornou uma ferramenta tão indispensável na Amaca, que se a gente falar de 30 mil cadastros mensais, 15 mil são gerados através do digital. Eu acho que quem está fora do digital, cara, morre. E hoje o Você Digital principalmente é uma porta de entrada, talvez, de pessoas que já têm essa visão do digital, que está procurando algo na internet. Apesar do nosso negócio ser muito porta a porta, né, que você vai lá vender e tal, e etc., mas a grande massa hoje, ela já está na internet buscando alguma forma de fazer renda. Então, se você tá fora... Pô, quem não tá, né, cara? Exatamente. Então, acaba que o Você Digital gera essa visibilidade. A pessoa olha lá, pô, Amaca. Ah, Amaca eu já vi no programa tal, já vi no programa tal. Então, já tem uma visibilidade e exposição de marca nesse sentido. Então, acaba que vira uma porta de entrada onde você vai lá e faz o trabalho de fechamento. E para ensinar também, porque às vezes você não tem conhecimento nenhum do digital, você entra com uma ferramenta, Você Digital é uma ferramenta muito fácil de trabalhar, né? Ela já é bem mastigada, o cara já chega pronto. E pode ser o começo da sua era digital, né? Pegar aí, por exemplo, a dona Aura, que é uma senhora, ela estava me falando isso, eu comecei a mexer no digital por causa do Você Digital. Então ele é bem fácil e através do Você Digital, ela aprendeu várias outras coisas do digital. Isso influenciou muito no negócio dela. Sim, porque na verdade, qual é a função, né? Porque para quem não conhece Você Digital, né, falando um pouquinho, nada mais é do que a Amaca, ela faz um investimento, né, nas redes sociais, onde ela fala sobre o negócio, fala sobre produtos, e aquelas pessoas que quer conhecer um pouco mais sobre a empresa, sobre o produto, ela vai lá, vai clicar num link, e automaticamente você vai estar recebendo, você que faz a aquisição, né, do Você Digital, você vai estar recebendo esse link de pré-cadastro no seu escritório virtual. Aí, qual é o seu trabalho? Né? Todo esse trabalho do digital a Amaca já está fazendo. O seu trabalho é pegar aquele contato, fazer o lead, fazer o trabalho de fechamento, entender a necessidade. Então hoje, antes de você fazer uma venda, de você falar, muito mais que você falar, você tem que ser um bom ouvinte. Qual é a necessidade? O porquê que você chegou através do canal até nós? Ah, eu quero consumir o produto. Ah não, eu estou buscando uma oportunidade de negócio. Então, quando você entende a necessidade, você não vai com um plano direto em cima da pessoa. Você mostra para ela os caminhos, porque automaticamente vai gerar um interesse para ela querer conhecer mais sobre história, sobre produto, sobre plano, as possibilidades de premiação que ela tem. Então, é fantástico. É ouvir mais, né? Exatamente. A gente às vezes quer passar, acho que muito nossa vontade, né? O que a gente tá querendo. Se você precisa de dinheiro logo, você quer, cara, você quer botar isso na... E às vezes não é, né? É porque é diferente, né? Eu não posso passar a minha expectativa que ela seja a expectativa do outro. Por quê? Eu hoje, a gente já tem um tempo dentro do negócio, a gente já conhece o mercado, né? A gente já teve o reconhecimento dentro da Amaca e etc. Só que quem está chegando, talvez ela não tenha essa mesma expectativa de ir para Cancún. Talvez ela esteja precisando melhorar a condição social, né? Ou está desempregada, completar a renda mesmo ali, né? Exato. Então, se a gente não parar para ouvir a necessidade do outro, como que eu vou oferecer o que ele precisa? Nem sabe que tem esses sonhos, né? E às vezes são sonhos simples. A gente fala muito de quadro dos sonhos, né, dentro do multinível. Uma das coisas que eu falo para a rede é, cara, olha só, não adianta você colocar no quadro dos sonhos que você quer ir para Cancún, que é legal e é possível, a gente já foi para Cancún, nunca tinha viajado para fora, mas se você não conseguiu conhecer um outro estado dentro do Brasil. O que é mais palpável? Porque o que eu vejo que acontece muito, as pessoas estão deixando de celebrar pequenos sonhos. E aí acaba gerando uma frustração, porque aquele sonho maior fica tão distante que ela esquece de comemorar que comprou uma bicicleta. Ela quer ter uma Land Rover, mas ela não comemorou que ela comprou uma bicicleta, que é uma grande conquista. Então, isso é uma das coisas que a gente precisa trabalhar a mentalidade das pessoas para elas comemorarem pequenas conquistas, porque é o degrau que vai te levar para as conquistas maiores. Você acha que eu acho que o mundo digital ele influenciou muito nisso, né? A vida perfeita na internet, né? O cara só posta a vida perfeita, ele não posta, né, os tombos que ele leva, né? Aí que gera a ilusão, né? Porque muita gente compra aquela imagem ali do bom samaritano, né? E aí quando vai ver, não é bem aquilo. Não é bem isso. Não que o que aquela pessoa está vendendo de imagem não seja a realidade dela, até pode ser que seja. Mas houve toda uma trajetória para chegar lá. E geralmente é bem maquiado aquela fotinho ali, né? E porque as pessoas vendem muita facilidade. E a gente sabe que para chegar lá não é um caminho fácil. É até um caminho simples, mas é um caminho cheio de degraus ali. E se você não tiver a consciência que para você chegar no 10º andar, você precisa passar pelo primeiro, pelo segundo, pelo terceiro, e cada um desses andares existe um aprendizado, você pode até chegar lá em cima,
Mas se você chegar lá sem a consciência de tudo que você passou por aqui, lá em cima você vai virar é o que eu falo, um saco vazio. Um saco vazio. Ô Delgado, e eu tive a honra, né, de gravar contigo lá a sua história de sucesso no Rio, né, de produzir aquele material. Qual foi o momento mais especial pra você, assim, na Amaca? O que você mais, se você puder destacar alguns momentos, assim, que pra você foi... Até fiquei arrepiado agora de lembrar, ó. Porque assim, ó, eu tenho um pouco de dificuldade de falar sobre as minhas próprias conquistas. É até uma coisa que eu venho trabalhando, né? Porque uma certa vez uma pessoa falou pra mim assim, cara, não tem problema algum você falar do que você já conquistou. Porque eu tenho um pouco de receio de parecer um pouco de soberba, né? E eu tô começando a entender que muitas das pessoas vão se espelhar naquilo que nós fizemos. E não, na maioria das vezes, aquilo que a gente fala. Né? Você fala muito isso, né? Talvez o que você faz fala muito mais alto do que o que você fala. Diz, e ter a minha história contada na Amaca, depois de um processo de desafios que a gente passou ali por um período, cara, foi fantástico, principalmente estar ao lado da minha família. Né? Você imagina, uma história de sucesso onde você pode compartilhar com seus pais, com a minha esposa, com meus filhos. Isso pra mim foi realmente... Foi contada na convenção, né? Na convenção, cara. Até eu arrepiei lembrando. 4.800 pessoas. Foi realmente um momento, cara, incrível, assim, indescritível. Né? Antes disso, na primeira convenção, né, a gente já teve toda aquela questão da premiação. Você teve o carro na primeira convenção? Na primeira convenção eu tive o carro e foi até engraçado, assim, porque até o dia da convenção eu não sabia que eu ia ganhar o carro. Eu já tinha qualificado para ganhar o carro, mas não tinha muito tempo hábil para fazer o processo, né? E aí no dia da convenção você chegou para mim e falou, ó, teu carro tá ali, no palco. Aí eu nem contei para minha esposa, pro meu pai, não contei para ninguém. E aí a gente tava ali sentado, né, sofazinho branco, né, aquele sonho que a gente sempre teve ali. E aí quando anunciou lá, Suzana, Ricardo Delgado, os novos ganhadores do carro zero, a minha esposa olhou, né, a Suzana, e ela falou assim, como assim? Eu falei, nosso carro e tal. Então, cara, foi sensacional. E aí muita gente fala assim, né, pô, mas o carro é real mesmo, existe, é no seu nome, tem carnê, né, porque acontece isso aí, né, a gente sabe. Né? Eu falei, não, cara, no meu nome, saí da convenção 2h30 da manhã pra conseguir tirar o carro do palco pra poder ir embora. E o mais engraçado é que eu fui com o meu carro pra convenção, né, que a gente já tinha um carrinho lá. E aí eu falei, cara, e agora? Como é que eu vou voltar? Pô, mas isso foi erro meu. Meu, era a primeira convenção, né? A gente fez... Cara, eu lembro que foi... eu cheguei em maio pra junho e a gente fez convenção em outubro. Então o prazo foi muito curto pra fazer tudo, né? E aí eu lembro que eu esqueci desse detalhe, de que tipo, os carros que estavam no palco, eles realmente eram os carros das pessoas, eles não estavam lá, né, de figurativo, né? De enfeite. Então terminou a convenção, eu cheguei, entreguei os documentos e falei, velho, se vira, né? O carro é seu, cara, toma. E aí precisou desmontar tudo, né, cara? Mas foi muito legal, cara. Tipo, imagina, 2h30 da manhã lá esperando desmontar e doido pra entrar no carro, ligar o carro e sair com o carro. E sair com o carro. Mas foi fantástico. E também logo em seguida, em novembro, a gente foi pra Cancún. Foi logo na sequência, né? Convenção, carro, Nossa, Cancún foi muito massa, né? A primeira de Cancún. Foi sensacional. Vão existir vários Cancuns, vários cruzeiros, mas o primeiro... A primeira de Cancún foi muito massa, é indescritível, assim, a sensação. Até porque pra mim foi a minha primeira viagem internacional. Né? Então tudo era muito novo, assim. Cara, foi incrível, sensacional. As pessoas ali, o clima era muito legal. Cara, quando eu falo de convenção e de Cancún, eu sempre lembro assim, a primeira convenção, nós tínhamos Aí eu fico pensando na evolução da Amaca. Quem organizou a primeira convenção foi a equipe de marketing. Nós éramos, na época, em 6, né? Com o Renan, que era de eventos na época, o Rafa, que ainda tá aqui, que ajudou muito. Enfim, nós éramos em 6 para fazer a primeira convenção para quase 5.000 pessoas. Na segunda convenção, nós estávamos em mais de 100. De 6 para 100. A equipe interna e externa, que a gente contratou uma agência daí, né? Porque tudo que a gente errou na primeira, a gente não queria errar na segunda. Então, cara, olha a evolução de 6 pessoas para 100. E também em Cancún, que eu lembro bem que na primeira vez de Cancún, de staff da Amaca estava eu, 2 pessoas de vídeo e uma de eventos. Nós estávamos em 4 staffs. Na segunda vez nós fomos em 30 staffs. Tinha equipe, drones e tudo. E na primeira vez eu fui, eram 4, eram poucos staffs, e eu tava até de fotógrafo também. Então, além de fazer todo o acompanhamento, ainda tava com a máquina. Olha, cara, como a gente evolui, né? E assim, eu lembro, né, que quando a gente anunciou a convenção, né, a gente tinha 1 ano praticamente, né? E no Crash Carroll, aí todo mundo, duvido, não vai acontecer, não vai encher. E, cara, 5.000 pessoas, quando eu entrei e vi aquela multidão, eu falei, cara, não acredito. Cara, Ali, cara, eu
eu sempre acreditei no nosso negócio, desde o início. Mas ali foi, né? Cara, mas ali, quando eu subi no palco, que eu olhei aquela imensidão de pessoas, eu falei, cara, tudo isso é nosso, cara. Assim, a sensação de realização. Cara, nascimento da minha filha, algumas ocasiões, bem poucas, essa ocasião do Credit Card tá... eu acho que tá no top 5 da minha vida, assim, de emoção. E assim, como você mencionou, a segunda tinha uma organização, obviamente, bem maior. A gente vai evoluindo normal, né? Mas com tudo contra, né? Porque o mercado contra, uma empresa que ninguém estava acreditando e etc e tal. E a gente conseguiu fazer uma convenção com a monstruosidade que foi, né? Com presença VIP, Fernando Sorocaba. Pô, ele pegou meu filho no colo, cara. Que massa. Surreal. E assim, a gente mostrou pro mercado ali que a Amaca estava chegando para ser algo diferente. Né? Não foi uma aventura a primeira, né? Exato. Recorrente. Recorrente. E o que é muito legal que aí veio a segunda, que tipo, meio que, ó, chancelou, chegamos aqui, tá vendo aqui? E foi no Credit Card Hall, acho que foi justamente, não sei o que a Amaca pensou, mas que foi, cara, aqui, ó, a gente realmente veio para fazer o negócio ser grandioso. Aí veio a pandemia, obviamente. Deixa eu contar uma coisa que ninguém sabe. Quando veio a pandemia, um pouco antes, claro, né? A gente estava programando a terceira convenção, né? E aí a gente estava vendo os lugares, e a terceira convenção, ela seria no Estância Alto da Serra. Olha que doideira, que acho que você não deve conhecer, aqui em São Bernardo. É um espaço de rodeio, de show, enfim, cabe de 8 a 15 mil pessoas. E a ideia era fazer uma convenção de 10 mil pessoas com a Ivete Sangalo num formato trio elétrico. Então era para ser abadá, confraternização, festa mesmo. Para 10 mil pessoas a gente estava programando. E aí veio a pandemia. Aí fica o recado, né? Imagina o que vai vir depois, 2 anos todo mundo recluso. Cara, a gente tava maluco pra fazer, o Ale foi comigo, a gente foi, nós vimos o ambiente, né? Fomos até lá, cara, foi muito massa. Tava tudo muito massa. É muito legal. Assim, é muito legal poder sonhar assim, né? E assim, o que eu sempre propago, né, pra rede, que eu falo, é que tudo isso é a base de planejamento. Não adianta você, hoje, dentro do nosso cenário, de uma empresa de multinível, de venda direta, você ficar trabalhando só em cima de oba-oba. Se não tiver um corporativo por trás, que você tenha uma solidez ali, que te dê o respaldo para você sonhar grande aqui na ponta. Quando entrou, isso vai de encontro, porque veio a pandemia, e apesar da gente ter crescido 300% e tudo mais, eu acho que a gente chegou no momento do que a gente fala do future grow. A gente cresceu demais, só que tem muito aventureiro, tem muita gente do oba-oba, que é o que você está falando. Secou para crescer de novo. Então o fio a gente, né, juntou, secou para um crescimento agora mais consistente. Então, pô, quantos milhões aí, quantos mil pontos de apoio? Cara, muito ponto de apoio saiu, muita gente saiu e vai sair sempre. Então a galera olha e fala assim, mas sai. Cara, vai sair todo dia. Pessoas vão desistir da dieta, desistir da academia, desistir dos negócios. Todo dia a gente vai começar na dieta, na academia, é natural. Né? E eu acho que a gente vai encontrando as formas de identificar os talentos cada vez mais. E pegar na mão dessas pessoas e cada vez mais capacitar, né? As ferramentas de capacitação também que chegaram, né, depois de tudo isso. Exato, e isso tudo vai de encontro à questão do planejamento. Por quê? Não vou dizer que a Amaca passou ilesa pela pandemia, porque ninguém passou ileso, né? Só que se a gente pegar a história da Amaca, que vem de 2017 até o dia de hoje, podemos dizer que a Amaca ela tem 1 ano e meio de vida. De vida normal, né? Normal. Né? Só que nesse período, olha o quanto que a gente cresceu. E não estou falando em número de cadastro, estou falando de estruturas, de corporativo. Hoje você olha para o nosso corporativo, a gente tem um profissional capacitado em cada área de coordenação, fora a galera de técnica e etc. Então tudo isso é um planejamento. A Amaca ela é uma empresa de multinível, mas com um pensamento de uma grande multinacional. Então hoje nós estamos preparados para um crescimento que pode acontecer assim, de um dia para a noite. Né? E como você falou, pessoas entram e saem todos os dias. Só que as pessoas que saíram, elas estão sendo influenciadas por quem está chegando. Então a gente tem o tempo todo pessoas retornando para o nosso negócio. Né? Então isso é aquela questão de 1.600.000 pessoas que amanhã elas podem se tornar 3.200.000. É isso mesmo. Porque um cara desse pode, em algum momento, um produto novo que chega, pode acender o alerta e falar, cara, que legal, isso agora, é pra mim. Isso aqui é para mim agora. É o momento. Por isso que se você, né, faz um cadastro e a pessoa fala um não para você, aquilo não significa que é um não para sempre. Aquilo pode ser agora, não é o momento dele, de repente está com alguma questão pessoal, familiar, etc. E amanhã ele vai lá e
desculpa, amanhã ele vai lá e desperta pro negócio. Não pode ter ansiedade, né? Tem que ser uma coisa natural, não forçar a barra, né? Exato. E mostrar sempre a seriedade do nosso corporativo. É óbvio que nós, como liderança, às vezes a gente quer uma coisa muito mais rápida, porque a gente pensa muito ali no momento, ali na execução. Mas e o que está por trás? O que vai dar solidez? O que vai dar consistência para o nosso negócio? Porque eu posso ser que eu enxergue alguma coisa aqui nesse momento, porque eu estou aqui na rua, momento ali, que a gente quer dar uma acelerada. Mas e o que está aqui por trás, que vai fazer com que isso aqui, por mais que seja mais rápido, mais ágil, mas que ele seja duradouro? Então são as cabeças pensantes ali, por trás do negócio, entendendo o business do que está ali, o que compõe esse item aqui. Que de repente é uma matéria-prima, é $1 que sai... Foi um amadurecimento que eu vi muito forte na Amaca, depois que o Luciano chegou. O Luciano, nosso diretor-geral, chegou com 1 ano de Amaca. Depois que ele chegou, a coisa ficou um pouco mais assim, né? Vai tomar uma decisão, senta na mesa, eu, diretor de rede, o diretor financeiro, diretora de TI, diretor de relacionamento, sentam várias cabeças para falar assim, qual que é o impacto na sua área? Se mudar o preço do perfume, a diretora da central de relacionamento fala assim, se mudar agora, amanhã vai ter um monte de gente me ligando, eu preciso aumentar o número de pessoas. Então, várias coisas que você não pensa como rede, de repente fala assim, tem que abaixar, tem que aumentar, tem que... Tá, tem, mas para fazer isso vai mudar sistema, vai mudar central de relacionamento, vai mudar nossa equipe de marketing, vai ter que produzir peça, os designers, tem tanta coisa, cara. É por isso que eu bato sempre na tecla da questão do planejamento. Planejamento. Porque não é só o líquido, é o rótulo, é o vidro, é a tampa, é a caixa. Aí chega um momento da pandemia que não dólar, não sei o que. Não tinha papelão, não estava produzindo papelão, plástico. Tudo isso impacta. Aí a empresa tem que buscar um outro fornecedor, vai ter que pagar mais caro, porque também não pode deixar de produzir. Tudo isso gera um impacto. Você vê a força da AMA, cara. Na pandemia, vou falar basicamente porque pontualmente uma outra coisa faltou. Mas basicamente a gente não ficou sem nada. A gente não ficou com falta de nada, né? A gente conseguiu passar, estamos passando ainda, né, obviamente, mas ilesos nesse sentido, né, em relação a produto. Porque a gente tinha uma boa programação de insumos, né? Tinha bastante vidro, bastante válvula, bastante matéria-prima nos fornecedores. Ou seja, a AMA estava preparada para os próximos 2 anos. Então, isso independente do que estava acontecendo no mercado, nós estávamos preparados. Tudo isso é o quê? Base de um... Eu estava falando com um líder ontem, Delgado, o cara é um gigante da indústria e ele está vindo para a Amaca. E aí, obviamente, né, eu como diretor de rede, eu passo todos os números. Quem está vindo quer entender a parte numérica porque não está aqui, não está no nosso meio, né? E eu passando para ele, falando, aqui tá... quantos perfumes a gente vende por mês, né? A gente vende 2 milhões de perfumes, etc, etc, etc. Aí ele falou assim pra mim, cara, mas vocês não têm fábrica própria? Eu falei não, porque o nosso core business, né, o nosso negócio principal não é fabricar. O nosso negócio principal é vender, é multinível. Então a gente está preocupado com a venda. A gente não quer a preocupação da industrialização, o que algumas empresas têm, né, hoje. E para nós, vamos falar assim, é um problema que a gente não quer ter. E hoje o Brasil ele nos dá a total possibilidade de terceirizar com força. Ele falou, isso pode ser perigoso. Eu falei, olha, eu vou te dar um exemplo. A nossa terceirista, que chama TBC, ela aguenta fazer 30 milhões de unidades. Hoje, não estou falando deles ampliarem capacidade, gente. Se hoje a gente chegar lá e falar, cara, quantos frascos você consegue fazer? Ele consegue fazer 30 milhões por mês, envasar 30 milhões dos nossos produtos por mês. Hoje a gente vende 2 milhões. Eles são responsáveis por fazer mais ou menos 1 milhão nosso mensal. Cara, se a gente crescer 30 vezes, só uma das nossas 10 terceiristas cumpre totalmente. Então, isso é o quê? Planejamento, cara. A gente tem total ciência que toda a nossa rede, né, de fornecimento, de fornecedores, consegue suprir o nosso negócio. E tem toda a parte também estrutural, né? Imagina você ser o próprio fabricante e aí do nada o teu negócio ele cresce 200%. Até você comprar maquinário para que sua estrutura física produza 200%, isso vai um delay. E o multinível hoje ele é muito rápido. Então, se você tem parceiros pontuais que você fala, cara, eu vou crescer 200%. Mesmo que esse aqui não atenda a crescente, mas você tem um outro que vai acompanhar. Isso não vai limitar o teu crescimento. Tem muitos, hoje em dia tem muitos. Se fosse há 11 anos atrás, eu lembro que na empresa que eu trabalhava, existia uma terceirista. E para você entrar... Cara, era muito difícil pra você pegar uma marca e falar, vou montar minha marca. Você tinha que garantir um monte de... Só tinha o cara. Hoje em dia não, você tem várias empresas boas que podem te ajudar, né, nessa questão de terceiristas e tudo mais. Então, esse não é um problema. E aí ele entendeu isso tudo, tá vindo com a gente, né? Tá vindo pra nossa família. E isso vem acontecendo, né, de outubro pra cá. A Amaca vem trazendo muitos líderes grandes de mercado, né? A gente vem enxergando. A gente já fez algumas reuniões, né, com alguns caras bem legais. Por que isso acontece? O que você acha que está chamando a atenção no mercado assim?
Então, como a gente, tô principalmente batendo muito na tecla da questão corporativa, justamente pelo sentido de muita gente de fora da AMA, não enxerga o que é a AMA. O que é a AMA, cara? Que é aquela famosa a parte estrutural interna corporativa. De ele chegar e, se tiver uma dúvida, cara, como é que é a parte contábil? Ele vai sentar com o diretor contábil. E a parte fiscal, como é que tá? Ele vai sentar com o departamento fiscal. São profissionais. Aquilo que a gente falou lá atrás. Eu não preciso ser especialista e bom em tudo. Mas eu tenho que estar rodeado de pessoas tão boas quanto. Então, a AMACA hoje é muito isso. É um time. Né? E o que você falou na questão das decisões, que hoje quando vai tomar uma decisão, cara, o que vai impactar? Isso é primordial. Não é o que o presidente decide. O presidente, na maioria das vezes, é o que tem menos poder de decisão. Né? Ele tem ali, óbvio, a importância, mas o que isso vai impactar em cada setor? Pô, Delgado, nosso presidente, o Ale, né, nosso vice-presidente, ele estava ontem falando isso para uma pessoa que estava aqui. Cara, eu sou um cara inteligente, eu deixo minha equipe trabalhar. Eu não pago o que eu pago para cada um desses profissionais para eu tomar uma decisão sozinho. Eu pago exatamente para que eles tomem as decisões certas, né? Então faz sentido ter um diretor de rede não deixar o diretor de rede sentar na mesa e falar, ó, a rede vai sentir isso aqui, hein? Ó, vai ser assim. Cara, eu sou pago para isso, eu sou pago para trazer essa visão, o diretor financeiro para trazer a visão no financeiro, contábil, assim por diante, né? E a gente precisa também começar a passar essa visão para a rede. Porque não adianta muito, é óbvio que tudo engloba, né? Mas não adianta eu ficar só batendo na tecla do multinível, se eu não ensino para minha rede que nós temos um negócio nas mãos. Que ele, se não fizer a gestão do negócio assim como a AMACA faz, ele está passível a quebrar. Então você tem que ensinar ele a se tornar um grande empresário, um grande empreendedor. E tem várias etapas para isso. Não é só mostrar 8 passos, ensinar plano, convidar. Isso é uma parte do nosso negócio, uma parte importante. Aí o cara vai ganhar dinheiro, gasta tudo, acabou. E aí ele não sabe, não tem um capital de giro, ele não tem um controle de estoque adequado. Então nós que somos líderes, fica até um recado aí para você, você tem que investir mais tempo nisso com a sua equipe. Ensina os seus executivos não serem somente vendedores. Porque a parte da venda é fundamental para o nosso negócio. Mas e o que você faz com o lucro da venda? Como você reinveste o lucro da venda no seu negócio? Você fala muito isso, né? Se você não pega parte do seu ganho e reinveste no seu próprio negócio, na sua imagem, agora muito mais no digital, né? Ou seja, nem você está investindo no seu negócio. Como é que você quer cobrar da empresa se nem você está fazendo na sua? Porque cada um de nós somos uma empresa. Então eu tenho que ter a gestão do meu negócio. Exatamente, é o bruto, né? Vamos falar assim, o que você vende, você recebe bruto. Ah, ganhei 30 mil. O que você vai fazer com esses 30 mil? Não, vou gastar. Já era, cara. Já é, no dia seguinte você tá... Aí você tem uma empresa que nem a de 1.400.000 cadastros e você não tem uma secretária, você não tem uma pessoa para te ajudar, você não tem um designer, freelancer, para fazer um banner bonito para você. Isso é um erro que eu vejo, Delgado. E eu tenho um cara que faz os meus. Mas vai falar, Pedro, mas você tem uma equipe aqui. Tenho, mas eu tenho os caras que fazem os meus. Eu pago para ele fazer. Porque às vezes eu preciso de muita velocidade em alguma coisa. E eu tenho um cara que faz particular. Eu pago. Porque eu sou profissional. Todos nós hoje somos uma empresa, né? E nós temos que zelar por isso. Porque senão você não sabe para onde está indo todo o seu esforço. E seu esforço se resume no seu dinheiro. Como é que você... Aí imagina que no mês seguinte você precisa fazer uma ação digital que chegou e explodiu no mercado. E aí você não está preparado. Como eu mencionei, eu não sou o cara do digital. Mas hoje eu tenho pessoas que me orientam. Ó, faz assim, faz assado. E vamos seguindo um caminho. E aí você começa a fazer um trabalho. Mas tudo isso requer investimento. Se você não controla isso no seu negócio... né? Investimento em estudo. Uma coisa que eu sei que você também gosta de investir, tanto quanto eu. Cara, se a gente não investir em estudo e em capacitação, a gente fica para trás. Exato. Até porque hoje, que a gente sempre fala, né? A única coisa que você leva dessa vida é o conhecimento que você adquiriu, né? É o único dinheiro que nunca vai ser mal gasto. É em curso, em conhecimento. Nunca. Por mais que você fale assim, puta, cara, foi caro. Não, mas tá bom, vai. Uma coisa que eu brinco com a rede, né? Porque tem muita gente que faz vários cursos, né? Tem gente que faz curso, apareceu um curso, ele vai lá e faz. Mas o porquê que você está fazendo? Qual é o seu pensamento em duplicar, em compartilhar? Porque não adianta, imagina... Tem que ter um propósito em fazer, né? Imagina que a gente está aqui nessa sala e essa sala fosse uma biblioteca lotada de livros. Só que ela tem uma porta blindada. Ninguém entra nessa sala. É a mesma coisa, eu vejo muitas pessoas investem em curso, mas elas são uma biblioteca fechada. Por quê? Porque ela não compartilha, ela não duplica conhecimento. Então, antes mesmo de você investir... Sabe tudo, né? Sabe tudo. Você vai conversar com um cara sobre o assunto. Não, eu sei sobre esse assunto. Mas ele nunca compartilhou sobre o assunto. Então, qual é a trava dele? Eu tenho dificuldade em compartilhar. Então, peraí, vamos fazer um curso que tire a sua dificuldade. Que tire a sua dificuldade para você botar todo esse conhecimento que você está investindo para fora. Porque tem muitas pessoas que estão aí fora sedentas por conhecimento. Cara, e todo mundo tem alguma coisa que pode ensinar, né? Todos. Eu falo muito, hoje a gente tem as nossas graduações, né?
E aí as pessoas falam, ah, o Royal, o Imperial, o Diamante, etc. Mas as pessoas que a gente mais aprende hoje dentro do nosso negócio é com a nossa base. É com o nosso sênior, com o nosso executivo. É o cara que tá chegando. É o cara que tá chegando. Por quê? Ele chega com uma mentalidade diferente, ele chega com uma energia diferente. Pega um menino de 18 anos chegando no sênior aí. E muitas das vezes a gente entra meio que numa zona de conforto. Tá. Então a gente precisa o tempo todo trabalhar essa questão da mentalidade para você não entrar naquela zona de conforto, achar que tá tudo bem, que você tá com o seu dinheiro garantido e que tem uma rede trabalhando para você. Pelo contrário, a rede ela tá trabalhando para ela. Se você não der continuidade, se você não continuar usando o perfume, se você não continuar vendendo o perfume, Faça a sua parte. a intensidade vai ser menor, mas a qualidade aumenta. Se diminui a intensidade, aumenta a qualidade. E aí você passa a ser um replicador. E é aquilo que você sempre fala. Você começa a duplicar pelo exemplo. As pessoas começam a te seguir por aquilo que você está fazendo e não por aquilo que você está falando propriamente. Então não é só ter o capital para investir no curso. É como que você vai investir. Como que você vai duplicar. Você vai usar aquele conhecimento pra quê, né? Senão fica um obeso mental, que a gente fala. Exato. O cara ficar com muito conhecimento e não usa pra nada. Exato. E vai chegar uma hora que ele fala, cara, tudo que eu investi não serviu para nada. E na verdade ele está ali lotado de coisas que ele pode oferecer. Poderia ter milhares de servido pra pessoas. muita gente, né? Ainda mais hoje em dia. Você imagina que a maioria das pessoas, agora está melhorando, graças a Deus, né? Mas que muitas pessoas ficaram presas dentro de casa, buscando coisas na internet. Quem conseguiu aproveitar melhor esse momento está voando hoje aí. Mas só que isso não vai parar. Quando a pandemia acabar, isso vai continuar numa crescente. Isso agora é uma evolução. A gente fala que foi a evolução de 5 anos para frente, aconteceu agora. Aconteceu. Então nós estamos trabalhando para que nos próximos 5 anos já seja a evolução disso. Então, para quem não se preparar agora, vai perder uma fatia do mercado gigantesca. Cara, e deixa um recado final aí pro pessoal. Primeiramente, agradecer, né, a oportunidade aqui. Aqui é até bonita, Cara, né, bonito, foto, né? A equipe é boa, gente, ó. Né? Botaram Caramba. até um Photoshop. Mas é isso, agradecer, né? Eu sou muito grato pela Amaca, por tudo que aconteceu na minha vida. A gente sabe que é uma construção, é um trabalho contínuo. Eu tenho muita consciência disso. Né? Até por isso que as pessoas falam, mas cara, você trabalha muito. Eu falo, é isso que me fez chegar onde eu cheguei. Né? Então, para você que atingiu um determinado patamar, não se acomode, porque do dia para a noite o seu negócio ele pode ruir. E não é responsabilidade da empresa. A empresa ela está fazendo aquilo que é necessário. É óbvio que a gente sempre tem algo a melhorar. Eu tenho algo a melhorar como ser humano, a empresa tem algo a melhorar, mas se a gente não fizer a nossa parte e entender que nós temos um negócio nas mãos, você está fadado ao fracasso. Então, o recado que eu deixo é, faça todos os dias. Eu tenho certeza absoluta que o seu negócio ele vai crescer de uma forma consolidada e estrutural. E agradecer o Pedro aí, além de nosso diretor, é um grande amigo e que ajuda muita gente aí, eu tenho certeza. Que você que ainda não conhece a Amaca, já vou deixar o convite, né? Boa. Vem conhecer Vamos deixar o link do vídeo da história de sucesso para quem quiser conhecer na íntegra aqui embaixo. Dá uma olhada, vamos deixar na descrição o link também. Legal, agradeço também. E o contato do Delgado, quem quiser falar diretamente com você. E fica aberta, a nossa sede está aberta todos os dias, né? Tem pessoas que às vezes não têm esse acesso. Cara, a sede está aberta, você pode vir aqui conhecer corporativo, fazer um tour pela sede, você pode trazer a sua equipe, inclusive, né? Nós temos aí quase todos os dias caravanas, agora está começando a voltar um pouquinho, que a pandemia está melhorando. Tem estúdio, tem tudo aqui. Exatamente, você tem um estúdio profissional que você pode utilizar para gravar, né? Então, vem para cá, aqui é seu lugar, tenho certeza absoluta que você vai ter muito resultado. Mais uma vez, gratidão, tamo junto. É isso aí, valeu galera, valeu Delgado, até a próxima gente, valeu!